Olá, meus amores. Hoje é a nossa aula de História, aula 16. Continuamos no capítulo 5, onde o tema é Lugares da Memória, mas hoje o assunto é monumentos que contam história, na página 6, e depois a atividade, da página 7. Na aula passada, vimos que os centros históricos contam parte da nossa história. Hoje veremos que monumentos também registram essa história. Monumentos que contam história. Além da história preservada no centro histórico, a memória de uma cidade e de sua população pode ser observada em praças, estátuas e monumentos, que são construídos muitas vezes em homenagem a determinado acontecimento ou personagem. Ao encontrarmos uma estátua, por exemplo, é importante saber o que motivou a construção desse monumento, que acontecimento ou pessoa está representado, a época e a história relacionada. Aqui nós temos destacado o que são monumentos e o que são homenagens. Então vamos ver aqui, monumentos, construções que têm a função de preservar a memória de fatos históricos de uma cidade. E homenagem é ato ou expressão que indica respeito, agradecimento e admiração por algo ou alguém. Agora vamos ver, aqui nós temos um monumento. Que monumento é esse? É uma estátua de Zumbi dos Palmares, feita em bronze. Aí que personagem histórico homenageia? Zumbi dos Palmares, líder guerreiro do Quilombo dos Palmares, considerado um símbolo de resistência dos negros escravizados. Aí quando foi inaugurado? Em 2008. Que memória preserva? A memória da luta dos negros contra a escravidão. Onde está localizado? Na Praça da Sé, em Salvador. Então, vocês viram que uma estátua, um monumento, ele traz todas as informações da história e de que fato foi ou do acontecimento e a pessoa também que está sendo homenageada. Então, sempre no monumento tem essas informações que são muito importantes para o registro da história, ou de uma cidade, né, ou de um estado, até de um país, ou também de bairros. Às vezes tem um bairro que tem uma estátua em homenagem a alguma pessoa que foi importante para aquele bairro. Muitas obras são encomendadas por governos que querem consolidar a memória coletiva de uma cidade ou país. Por isso, há mais monumentos de militares, figuras públicas, personalidades políticas do que de outros indivíduos. É importante também conhecermos a história vinculada a essas construções e o que motivou a construção delas. Os fatos históricos são realizados por diferentes sujeitos, mas apenas uma versão é consolidada em monumentos. E por isso, conhecer tais fatos é tão importante para formarmos a nossa opinião sobre a história e também conhecermos outros sujeitos que fizeram parte da história, mas não foram erguidos monumentos para homenageá-los. Então, é muito importante conhecer a história dos monumentos, igual a prof escreveu aqui, pois às vezes aquela pessoa foi homenageada, mas não somente ela foi importante naquele fato histórico. Teve outros personagens também que foram importantes, mas devido à política, devido a alguns fatores, somente uma pessoa foi colocada lá como homenageada para poder relembrar aquele momento histórico. Então, a importância de conhecermos toda a história para também conhecermos as pessoas que estiveram por trás daquela pessoa que foi homenageada, mas que faz parte também da história. Aí, como estamos falando de história, né, principalmente da história do local onde vivemos ou da história do país, então tem essa atividade Eu Faço Parte da História. E nessa atividade, vocês vão fazer uma pesquisa falando assim, há monumentos históricos na cidade onde se localiza a sua escola? Aí vocês vão pesquisar se sim ou se não. E a respeito dos monumentos históricos na cidade, responda a essas perguntas. Que fatos ou personagens históricos são homenageados? Então você vai pesquisar, vai encontrar o monumento e vai colocar
se é um fato que aconteceu ou se é um personagem que está sendo homenageado. E B, esses monumentos preservam a história do bairro, da cidade, do estado ou do país. Exemplifique. Porque, igual eu falei, tem monumentos que às vezes é um homenageado a uma pessoa importante do bairro, ou às vezes da cidade, ou até do país, tá? Aí, continuando aqui, represente em forma de desenho ou colagem um monumento histórico da cidade onde se situa a sua escola. Nas linhas a seguir, escreva em que esse monumento histórico foi inaugurado e que memória em que data, né? Esse monumento histórico foi inaugurado e que memória é preservada por ele. Então, se vocês encontrarem a imagem do monumento que vocês vão pesquisar e quiserem colar, ou se quiserem desenhar também. E aí vão fazer uma breve descrição aqui da data desse monumento histórico que foi inaugurado e a memória, porque ele é preservado, a memória é preservada por ele, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Uma boa quarta-feira, que seu dia seja maravilhoso, colecionando acertos, aprendendo lições e tudo o que há de melhor. Deus abençoe seu dia.